Tá endividado? Essa palavra é para ti. A paz do Senhor, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Seja Servo. Eu sou a Juliana Vaz e eu trago uma mensagem do coração de Deus para tua vida. Fica comigo até o final desse vídeo que o Senhor vai falar contigo. Não sei se tu é um irmão ou talvez tu que está assistindo esse vídeo, chegou até ti, não conhece a Cristo, ainda não teve contato com o Senhor. Eu quero te convidar a permanecer nesse vídeo mesmo assim, porque certamente o Senhor tem um propósito na tua vida para tu ter chegado até aqui. Existem muitas pessoas endividadas no Brasil hoje. Estou citando o Brasil aqui, não sei onde esse vídeo vai chegar, mas eu cito o Brasil como exemplo e também o Rio Grande do Sul. Os dados do Brasil são 78% da população com endividamento, né? Tem um índice de inadimplência, né, quando as pessoas atrasam suas dívidas, e que é um pouco menor, e tem um índice de endividamento de 78% da população, ou seja, é muita gente endividada. Aqui no Rio Grande do Sul, com a questão das enchentes, né, que nós atravessamos em 2024 e também agora em 2025, novamente as enchentes, né, tomaram uma proporção enorme. Os índices são ainda maiores, são de 91% da população rio-grandense endividada. E acontece que a gente precisa separar aqui duas situações, né? Existe a situação de pessoas que têm um problema de caráter, né? Que são golpistas, né? Acabam pegando, se aproveitando, pegando empréstimo, não pagando, com a intenção já, né? E eu acredito com certeza que não é o teu caso, né? Que como a maioria das pessoas acaba se atrapalhando com as dívidas, com a sua educação financeira, né? Às vezes não tem uma educação financeira, às vezes acaba enfrentando situações de imprevisto, né? O que acontece com muitos irmãos cristãos e acontece com muitas pessoas, né? De todos os credos aí diferentes, né? E eu quero trazer para ti, talvez tu esteja te culpando, talvez tu esteja passando por um momento difícil e com sentimento de culpa, não consegue dormir à noite, preocupado porque precisa pagar as pessoas, porque precisa pagar as empresas a qual tá devendo aí, tá com dívidas, precisa honrar com os compromissos, né? Como nós gostamos, nós nos sentimos bem, né? Como o ser humano, ele se sente bem ao honrar as suas dívidas, ao honrar os seus compromissos, né? E é uma instrução bíblica, né? A Bíblia nos aconselha a não entrar em dívidas, a Bíblia nos aconselha a pagar tudo aquilo que a gente deve, né? O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos e também no livro de Provérbios está escrito sobre as dívidas, né? E só que existem situações onde a gente sofre com as adversidades da vida, né? Perde um trabalho, né? Tem ali as suas contas, todo mundo tem conta, todo mundo faz conta, né? Principalmente as pessoas das classes mais baixas, né? Que é difícil fazer compras à vista, então para adquirir algum bem, a gente precisa muitas vezes fazer contas. E também tem outras aí como água, luz, né? Coisas que a gente utiliza, serviço que a gente utiliza primeiro, paga depois, né? E às vezes há muitos que não conseguem pagar por esses serviços, há muitos que acabam sofrendo com essas adversidades, com uma perda de trabalho, né, perda de emprego, com doenças, enfermidades, né, acaba tendo que parar de trabalhar porque ficou enfermo, ficou doente e as dívidas começam a bater na porta, né, e outras situações, né, um investimento que deu errado, né? A pessoa vai e pega um empréstimo e investe, né? Para investir, para abrir um negócio, para fazer alguma coisa na sua vida e acaba dando errado. E a pessoa é mal sucedida e acaba com dívidas, né? E a gente vê em 2 Reis, segundo o livro dos Reis, no capítulo 4, a Bíblia fala sobre a história de uma mulher que a Bíblia diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Olha só que coisa linda esse texto. A Bíblia está dizendo que alguém que temia ao Senhor estava com dívidas. Alguém que era um servo de Deus, ou seja, que era uma pessoa reta, que era uma pessoa de caráter,
era uma pessoa que tinha intenção correta no seu coração, mas por algum motivo esse servo se endividou, esse servo contraiu dívidas e não conseguiu pagar essas dívidas. E agora essa mulher, ele morreu e a sua esposa ficou com as dívidas, porque naquela cultura, naquele tempo, essa dívida era transferida para a família e alguém tinha que pagar, tinha que arcar com essa dívida, né? E uma das formas de arcar com as dívidas era o trabalho, não era um trabalho escravo, na verdade, era um trabalho forçado para que se quitasse as dívidas, né? E a dívida era paga com o trabalho, né, se a pessoa não pudesse pagar. E os filhos, a família era levada, em alguns casos, os filhos eram levados, e era o caso aqui dessa mulher. Só que essa mulher, ela foi recorrer ao profeta e ela foi dizer, olha, ele está endividado, mas ele era um homem de Deus. Ele temia o Senhor, ele era servo de Deus, né? Ele fazia a obra de Deus, ele buscava ser correto em tudo, né? E por algum motivo ele acabou se endividando, que a Bíblia não fala e ela não menciona, né? Então ela pede ajuda para o profeta. E o profeta dá uma instrução para ela a respeito do que ela tinha em casa, pergunta para ela diz que tem azeite, né, numa botija pequena de azeite, era só isso que ela tinha. Então ele instrui ela, né, a pedir vasos emprestados, né, tantos quanto ela pudesse pedir. Ela vai e pede para os seus vizinhos emprestado, né? Aí acontece mais uma vez de ter que pedir emprestado, né? Porque às vezes a gente se obriga a situações que a gente tem que pedir emprestado para alguém, não tem o que fazer, né? E às vezes a situação de não conseguir pagar, né? Nesse caso ela pede os vasos emprestados aí, sabe-se quanto tempo ela vai demorar para devolver esses vasos, né? Mas ela vai, pede, e o profeta instrui ela a derramar a botija de azeite sobre os vasos, né? Entrar para dentro de casa, fechar sua porta, ela e os seus filhos, e virar essa botija e derramar em cada vaso. E os vasos se enchem de azeite, há uma multiplicação, o sobrenatural acontece de Deus nesse caso, né? E ela volta ao profeta e o profeta diz para ela, de novo, instruindo ela, vai, vende o azeite, paga tuas dívidas e vive do resto tu e os teus filhos. E eu quero te dizer através dessa palavra que tem solução para as tuas dívidas, né? A coisa mais difícil que acontece depois que a gente morre, e eu costumo dizer que até para a morte tem solução, porque Jesus venceu a morte, né? Então é só uma questão de tempo depois que a gente morre. Quem crê em Jesus, na promessa do Senhor de salvação, né, crê que vai morrer, mas vai ressuscitar com Ele quando Ele vier nos buscar, quando Ele voltar, né, na sua glória com todos os seus santos anjos, vai conseguir ressuscitar e estar com Cristo pela eternidade. Essa é a promessa da salvação. Então eu acredito que até para a morte tem solução. Mas o que eu quero dizer para ti é que não precisa tirar a tua própria vida. Talvez tu esteja pensando nisso. Talvez seja uma pessoa que está assistindo esse vídeo aqui e está pensando tantas coisas, está com a cabeça tão cheia, tão pesada, está tão cansado de estar devendo, de estar envergonhado, está chateado, gostaria de pagar, está sendo cobrado o tempo todo, né? Está sendo apontado, acusado, talvez até na tua igreja. Talvez alguém tenha falado e tu tenha sentido ali um tom de acusação, né? Sobre essas dívidas, sobre pessoas que sabem que tu tá devendo, né? E sabe a tua situação, conhece, estão ali falando de ti. Eu quero te dizer que tem jeito, tem solução, tem saída, né? O Senhor, Ele faz milagre. Talvez tu demore um pouco se as tuas dívidas não são tão grandes e consiga um emprego novo, né? Se tu foi mandado embora do teu trabalho, talvez tu consiga um emprego, uma porta vai se abrir, Deus vai te abençoar e vai abrir uma porta nova de trabalho para ti. Tu vai conseguir pagar, reunir um dinheiro, né? Ir pagando, negociando aos poucos. Talvez tu consiga, mas talvez tu diga, minha dívida é muito grande, é só um milagre para mim conseguir pagar essas dívidas. O milagre acontece. Ainda nos dias de hoje, não é só, tem pessoas que são os cessacionistas, né, não acreditam mais nos dons do Espírito, alguns não acreditam em milagres, algumas pessoas não acreditam, mas eu creio em milagres porque eu vivo de milagres, eu já vi muitos milagres acontecer, eu tenho muitos milagres para contar, né? Eu não tinha casa, eu tinha uma situação muito difícil, era praticamente impossível de eu dar um lar para os meus filhos, eu já era mãe e o Senhor me abençoou com uma família, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu o carro, né? Então, além disso, tem outros testemunhos, né? De dia após dia a gente vive e vê o Senhor operar milagres, né? Tem coisas que
ele opera no âmbito natural, né? Ele vai abrindo portas, né? De uma forma que, né, a gente sabe que é o Senhor que está fazendo, né? Mas parece uma forma natural. Ele nos abençoa como mordomos fiéis, né? Ele nos dá bens nessa terra, através de trabalho, através, né, do esforço físico das nossas mãos, mas é o Senhor que está provendo, está dando saúde, está dando graça, e também há milagres que são coisas sobrenaturais mesmo, há coisas que são, que fogem da explicação humana, não tem como o ser humano explicar, né? Só quem vive mesmo e sabe que o Senhor é capaz de fazer. Então eu quero te dizer que existe, se a gente buscar o Senhor em oração, a gente busca o Senhor na presença de Deus, a gente clama por Ele, clama pela ajuda dEle, né? O Senhor, Ele te ajuda, o Senhor, Ele te abençoa, né? Eu quero dizer, descansa o teu coração, fica em paz, porque o Senhor conhece a intenção do coração do homem. Talvez a tua situação nesse momento seja definida como de caloteiro, talvez alguém esteja te definindo, né? Esteja criando um estereótipo da tua vida através daquilo que está vendo. Mas Deus conhece a intenção do teu coração. Deus sabe que tu tem intenção de pagar tudo aquilo que tu deve, e eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida e dizer que tu vai pagar tudo aquilo que está devendo em nome do Senhor Jesus, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Se tu não conhece o poder de Deus ainda, tu vai conhecer o poder do Evangelho. Creia nisso. Né? Eu não estou dizendo, a gente não sabe quando o Senhor vai fazer, a gente não sabe qual é o momento que o Senhor vai fazer, a gente sabe uma coisa, é preciso buscar a presença de Deus. É preciso, como essa mulher tomou uma atitude, ela se levantou e ela foi no homem de Deus, né? E eu quero te convidar, se tu não foi numa igreja ainda, se tu não foi buscar a presença de Deus ainda, se tu não conhece a palavra de Deus, se tu não leu a Bíblia ainda, te ajoelha aí na tua casa mesmo, fala com Deus, busca a presença dele, abre a palavra de Deus, né? Começa a ler os livros de Mateus, pede uma instrução aí, busca, tem muitas instruções no YouTube, pede para o Espírito Santo te direcionar a instrução correta para te conseguir ler a Bíblia, para te conseguir ouvir a voz do Senhor através da sua palavra, tem direcionamento de Deus através da palavra do Senhor, né? Vai numa igreja, né? Pede instrução do Senhor, qual a igreja que tu deve ir, né? Qual a igreja que prega a palavra de Deus, a igreja que é fiel à palavra de Deus, né? E o Senhor vai te ajudar, o Senhor vai te abençoar, né? Começa essa oração, começa a buscar, fala com ele, pede para o Espírito Santo orar contigo, para ele te instruir. Se talvez tu não consiga orar, tu não saiba orar, pede ajuda para o Senhor, porque ele vai te ajudar. E a gente está aqui também no canal para instruir pessoas, para ajudar pessoas, para te ajudar a buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo na tua casa, para te ajudar com algumas dúvidas, né, acerca das coisas do reino de Deus, né, aquilo que a gente pode ajudar, né? E a gente está aqui no canal à tua disposição com esses vídeos, né, que a gente está trazendo para te abençoar, para te ajudar, para te entender que tem saída, que tem solução, e que o Senhor, além de se preocupar com a nossa salvação, porque tem muitos críticos aqui na internet, né? Tem muitos críticos no YouTube, então eu quero deixar isso muito claro. Além do Senhor se preocupar com a nossa salvação em primeiro lugar, né? O Senhor se preocupa sim com os nossos bens, o Senhor se preocupa sim com a nossa necessidade material, né? O Senhor se preocupa sim em nos abençoar, né? O Senhor se preocupa em nos ajudar nas nossas dificuldades terrenas. E eu quero te dizer que o Senhor, ele se preocupa que tu está endividado, né? Ele se preocupa com o teu coração, com a forma que tu tem sentido aí, o que tu tá passando, né? Tá até adoecendo por causa das dívidas. E eu quero orar contigo nesse momento para te abençoar, para que Deus venha abrir a porta para ti, para que seja qual for a situação que tu está atravessando, que o Senhor, ele possa te ajudar, tá certo? Senhor, nosso Deus e nosso Pai soberano, estende as tuas mãos, Pai, sobre esse homem, sobre essa mulher nesse momento. Nós queremos te agradecer porque o Senhor sempre nos ajuda, o Senhor sempre tem nos abençoado, o Senhor Jesus sempre tem estendido tuas mãos, e nós podemos ver a tua provisão, nós podemos ver a tua maravilha, Senhor, a tua misericórdia, Senhor Jesus, sobre aqueles que creem em ti, Pai. É certo, Pai, que o Senhor sabe o tempo de todas as coisas.
Às vezes, algumas pessoas são abençoadas, Pai, em pouco tempo, outras demoram um pouco mais de tempo, às vezes umas buscam muito tempo para ser abençoada, Senhor Jesus, mas o Senhor sabe o propósito de tudo, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem nos ajudado, e eu quero pedir para o Senhor, abençoe essa pessoa, ajuda essa pessoa, expulsa, Senhor Jesus, os demônios opressores na mente dela, Senhor Jesus, com culpa, Pai, perturbando a mente dela, Senhor Jesus, acusando ela, Senhor Jesus, de estar endividada, Senhor Jesus, de estar envergonhada, Pai, ajuda, Senhor Jesus, essa pessoa, essa família, Senhor, que depende, Pai, desse pai, dessa mãe que está endividado, Senhor Jesus, essa pessoa que precisa dar sustento, dar alimento, Senhor Jesus, e toda a família está sofrendo, toda a família está padecendo, Senhor Jesus, com essas dívidas, mas eu peço para o Senhor nesse momento, o Senhor sabe o que aconteceu, Pai, se a porta do trabalho se fechou, Senhor Jesus, o Senhor sabe, Pai, se a doença chegou, Senhor, o dia mal chegou na vida dessa pessoa e ela ficou endividada, mas ela tem uma intenção no seu coração de quitar tudo, Senhor Jesus, de honrar, Pai, com seus compromissos, com as suas dívidas, e eu te peço no nome do Senhor, no nome do Senhor Jesus, que todo o mal seja expulso da vida dela, seja expulso do lar dela, da casa dela, dos negócios dela, da empresa dela, Senhor Jesus, da família, Pai, do casamento, Senhor Jesus, em todas as áreas, Pai, onde o inimigo, Senhor Jesus, tem colocado a mão, todas as áreas, Pai, financeiras, Senhor Jesus, na vida dela, Pai, estende as tuas mãos, cobre ela com o teu sangue, com a tua graça, com a tua misericórdia, fortalece ela, Senhor Jesus, não deixa, Pai, que ela faça nenhuma bobagem, Senhor Jesus, nenhuma besteira, Pai, não deixa, Pai, que ela venha tirar a própria vida, Senhor Jesus, mas mostra para ela o caminho certo para que ela possa, Senhor Jesus, ter dignidade, Senhor Jesus, através da honra, Pai, através de honrar os seus compromissos, Senhor Jesus, e que o teu nome seja glorificado na vida dela, meu Pai soberano, através da tua bondade, da tua misericórdia. Muito obrigada, Senhor Jesus, desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Oh, glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom. O Senhor é bom, confia nele, permanece firme e buscando a presença de Deus, confiando que no tempo certo tu vai conseguir honrar o teu compromisso, tá certo? É por fé, a Bíblia diz que aqueles que caminham com o Senhor, eles andam por fé e não por vista. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.